entender o seguinte, que fé é uma palavra que é você acreditar em algo. Sim. Quando você vai montar um negócio, você acredita naquele negócio que você vai montar, acredita que aquilo ali vai dar certo, é isso, vai dar certo, eu vou fazer um investimento, vou fazer acontecer. Você está exercitando uma fé, não uma fé no sentido espiritual, mas uma fé no sentido natural em algo que você vai realizar. E trazer a existência. Por exemplo, nós estamos aqui em um prédio. Um dia alguém sonhou em construir um prédio aqui. Pode ser uma pessoa, pode ser um grupo de pessoas. Primeiro começou com um sonho, com uma pessoa, depois falou com outra, talvez, um sócio, um grupo, um empresarial. Iniciaram todo um projeto. Depois colocaram esse projeto em prática. E depois se tornou realidade. Então, começou com um sonho, começou com uma fé. Vai acontecer. Nós falamos aqui no off que trazer a existência, o que está dentro. Eu sonho, eu falo, eu executo, acontece. Não vai ser simples assim? Claro que não. Vão ter problemas, desafios. Tem que ser assim, é assim. Mas você, quando tem fé para fazer, você primeiro sonha, tem fé, coloca em prática e as coisas acontecem. Assim é a vida, tanto em negócios como na vida pessoal. Então, se você tem um sonho, não para, execute, tem um plano, tem um projeto e faça acontecer. eu costumo dizer o seguinte, Cristiano, que quem tem que acreditar no seu sonho, a primeira pessoa a acreditar no teu sonho é você. A primeira Verdade. pessoa a acreditar no teu sucesso é você que tem que acreditar no teu sucesso. Verdade. Eu costumo dizer o seguinte, eu sou o meu maior fã. Eu sou o meu maior fã e eu sou a pessoa que mais me admiro. Se outros vão me admirar, louvado seja Deus. Verdade. Se outros vão ter orgulho de mim, e que eu acredito que muitas pessoas têm orgulho e outros não têm, isso é relativo. A uns eu agrado, a outros não vou agradar, não tem como agradar todo mundo. Mas eu procuro sempre me admirar, né? Olhar para dentro de mim e me admirar. Por quê? Porque quando eu olho para a pessoa que eu fui e a pessoa que eu tenho me tornado, isso me traz uma admiração. Eu vim de uma vida sofrida, eu venho de uma vida de superação. Sim. Uma vida de degraus, subindo degrau e degraus. Então, assim, eu lá atrás, eu tive uma vida uma vida de muita dificuldade, né? Fui criado no meio de muita dificuldade, aprendi a trabalhar cedo e eu tive que fazer algumas coisas acontecer na minha vida. Eu costumo dizer que eu tive que fazer a oportunidade na minha vida, porque eu com 12 anos de idade eu não tive oportunidade e eu precisava de trabalhar. Então eu criei a oportunidade na minha vida. Mas o fato de eu ter criado a oportunidade na minha vida não é que outras pessoas hoje não têm a oportunidade, outras pessoas hoje precisam de oportunidade. Eu vou dizer assim, faça como eu fiz. Vai lá, cria sua oportunidade. Porque um dia, há 30 e poucos anos atrás, eu criei minha oportunidade e ali eu descobri a minha vocação para ser um empreendedor, para ser um empresário e tal. Não. Se eu tenho hoje a condição de dar oportunidade para pessoas e ajudar pessoas, é claro que eu vou fazer isso. É claro que eu vou dar oportunidade para as pessoas. Esse é o objetivo, né, do empreendedor, do empresário. Sim. É ele fazer que a empresa cresça e através do crescimento da empresa dele, ele gera oportunidades para outras pessoas, oportunidade de emprego, oportunidade de trabalho, porque a empresa dele precisa de colaboradores. Aquilo que a gente sempre fala, uma empresa ela não cresce se ela não tiver um time de colaboradores que são os seus funcionários. Por isso é muito importante dentro de uma empresa ter um líder capacitado, um líder modelo, onde ele seja um exemplo para os seus liderados, porque isso faz que a empresa seja uma empresa saudável e isso faz a empresa cada dia crescer mais. História de começo e de recomeços, né? Porque muitas pessoas têm... Eu tive um resultado muito bom, comecei assim e hoje estou assim. Só que durante essa caminhada existem recomeços. Então, você me conhece aonde eu comecei minha vida. Vamos colocar empresarial ou no empreendedorismo, né? Lavando carro na calçada. Quem me vê hoje nem imagina isso. Mas foi assim que eu comecei. Porque eu precisava estudar, eu precisava ter uma vida financeira e estudar ao mesmo tempo, fazer uma faculdade. Então, lavando carro na calçada ali, eu não era menos do que ninguém. Só que comecei a enfrentar o que muitos empregadores enfrentam: a descrença. Por que você faz isso? Por que não arruma um emprego? Então, quando você fala assim, eu tenho autoestima e eu sou meu fã,
eu tenho orgulho de mim, você consegue empreender. Porque vão tentar te desmotivar. Vão falar para você assim, pare, é mais fácil por aqui, por esse caminho que o outro fez. Mas quando você tem fé, quando você tem um sonho, você fala, eu quero ser assim. Então, mas abrindo só um parênteses, Alzira, quando as pessoas falam assim para você assim, pare de empreender, ou não faça isso, não compre uma casa assim, não faça tal coisa, ela fala porque ela te ama, não porque ela não gosta de você. E alguém pode falar, mas como assim ela te ama e não quer que você consiga? Ela quer que você consiga, mas só que ela sabe que vai ser difícil. E ela não quer te ver sofrer. Ela não quer te ver sofrendo, na verdade. Então ela fala assim, pare, vamos por aqui. Por aqui é muito mais leve. Mas só que você, dentro de você, sabe, eu quero mais, eu preciso de mais. Isso não é arrogância, isso é fé. Eu conheço, eu tenho essa mensagem e vou seguir. E foi assim que eu comecei, Alzira. Quando eu comecei a lavar carro, eu tinha um propósito. Eu falo, não interessa o que você faça sendo lícito. Interessa aonde você quer chegar. Porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então eu sabia, eu quero chegar. Eu tenho um propósito. Eu comecei lavando carro. E dali eu me formei. Depois abri academia. Depois abri outra academia. E depois eu senti que estava pequeno. Precisava demais. Precisava demais. E alguém fala assim, mas nunca tá bom pra você? Eu sempre ouvi isso. Nunca tá bom? Você sempre quer mais? Porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Ele quer mais de mim. Alziro, Deus está te dando tempo para você se tornar quem você já é. É complexo, talvez, a frase? Por quê? Porque Ele sabe quem você é. Como a gente falou, muitas pessoas estão perdidas sem saber o que quer e quem realmente é. Quem eu sou? Então essa pergunta, qual é o meu propósito? Fica ecoando na internet, em vários lugares, porque as pessoas ficam perguntando para outras pessoas quem eu sou. E eu falo, se você não sabe quem você realmente é, como que outras pessoas vão saber, vão te responder isso? Então você começa tendo um propósito, você começa falando o seguinte, eu quero isso, e você vai atrás disso, e se conectando com as pessoas certas. Eu me conectei com você lá nesse tempo, lavando carro. Eu lembro na época você me ajudou bastante, e acreditou em mim, num garoto lavando carro na calçada, chegou lá, acreditou em mim, me deu um poder de empreender em outra coisa, dentro do que eu já empreendi, e eu abracei aquela oportunidade. Como você fala, sempre fala, faça acontecer a oportunidade. Você chegou lá e, tem isso aqui para você vender, um produto. E eu falei, vou fazer. E fui fazer, eu tinha outra pessoa comigo, a gente fez juntos aquele negócio, fizemos acontecer. Deu certo. E depois, deu muito certo, muito certo. E ali começou uma grande amizade. E lá eu falei assim, Alziro, agora me formei. Não faço mais isso, eu agradeço muito. Eu não fiquei, não, agora, não. Foi um tempo, foi um ciclo. E as pessoas que estão ouvindo têm que entender, ciclos, eles se encerram. E começa outro. Pode começar outro. Então outro maior, né? Outro maior. É sempre evolução, sempre evolução. Tem que ser assim. Eu vou dar um passo atrás. Não, cara, dá um pulo pra frente. Vai pra frente, siga em frente. É assim que tem que ser. Então, depois daquilo, eu me formei, abri uma academia, como já falei, abri outra. Mas eu falei, cara, tem mais coisa por aí. Eu falei, essas academias que existem em empresas, como que faz para estar lá dentro? A primeira coisa, eu tenho até um livro que hoje está digital, que é sobre network. São conexões com pessoas, né? Eu preciso me conectar com alguém que já está lá, ou que conhece alguém que está lá. É aquela frase, Alziro, você conhece o presidente? Não. Mas se eu der 2 telefonemas aqui, talvez eu consiga chegar no presidente. E no livro que eu tenho escrito, que hoje está digital, eu falo o seguinte, você senta em algumas mesas. São várias mesas. Eu estou aqui hoje na mesa com 5 cadeiras, por exemplo. Eu sou a quinta pessoa. Eu estou ali, aprendi bastante, me conectei, ajudei, fui ajudado e falo, qual a próxima mesa para chegar no meu objetivo? Você pensa no restaurante, tem várias mesas. Então, se eu quero chegar lá próximo, de uma pessoa específica, você tem que ter essa pessoa com quem eu quero me conectar. Com quem eu quero me conectar para chegar no meu objetivo, que ela vai te ajudar, você troca de mesa. É o que eu falo, se você hoje é a pessoa mais inteligente da tua mesa, troca de mesa. Você precisa aprender também, não só ensinar. Então, troca de mesa. Ensina, seja ajudado, ajude e troca de mesa. E aquela questão que pessoas às vezes acham o seguinte, porque ele sabe muito,
ele acha que ele é o maior. Ele não precisa de ninguém para orientar ele ou para ensinar. Isso é um Sim. perigo muito grande, porque ocorre no nosso meio quando a gente adquire muito conhecimento. E conhecimento, né, inteligência, né, você adquire através de estudos, através de informações, você se torna um cara cheio de conhecimento, carregado de inteligência. Isso é muito bom, né? Muito bom as pessoas te admirar quando você fala, as pessoas falam, pô, o cara é super inteligente, isso é muito legal. Só que o fato de eu ser inteligente e de eu ter grandes conhecimentos, isso não me faz ser melhor do que o outro ao ponto de eu desprezar um conselho dele. Que talvez uma pessoa inferior a mim, com uma inteligência inferior a mim, um conhecimento menor do que o meu, ele pode me dar um conselho que pode salvar todo o meu negócio e mudar uma trajetória de derrota na minha vida. Uma visão externa, né? Uma visão externa, porque quem tá de fora às vezes consegue enxergar melhor do que quem tá dentro do negócio. Quem tá de fora às vezes ele tem mais tempo para poder analisar.